Eu percebi uma coisa que, na minha opinião, é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje: a falta de vigilância sobre os próprios pensamentos. Muitas pessoas passam o dia inteiro observando o comportamento dos outros, julgando o mundo, criticando governos, empresas, vizinhos e familiares, mas raramente param para observar aquilo que acontece dentro da própria mente. A Bíblia nos ensina que nosso corpo é um templo. Mas eu me pergunto, de que adianta limpar o templo por fora se deixamos o interior cheio de pensamentos destrutivos? Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o corpo é um templo, então a mente é uma das suas partes mais importantes. E um templo abandonado acaba sendo ocupado por tudo aquilo que não deveria estar lá. Durante muito tempo eu acreditava que pensar era algo automático e que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Afinal, os pensamentos simplesmente apareciam. Mas com o passar do tempo, comecei a perceber que existe uma enorme diferença entre receber um pensamento e aceitar esse pensamento como verdade. Muitos de nós vivemos no piloto automático. Um pensamento surge e imediatamente nos identificamos com ele. Vemos alguém prosperando e aparece a inveja. Vemos alguém cometendo um erro e surge a crítica. Ouvimos uma opinião diferente da nossa e nasce a raiva. Nem percebemos o processo acontecendo. Apenas reagimos. A verdade é que existe dentro de cada ser humano uma parte instintiva, herdada da nossa natureza animal. Ela é importante para a sobrevivência, mas não foi feita para governar nossa vida. Quando não policiamos a mente, acabamos transformando impulsos primitivos em palavras mentais constantes. E essas palavras vão moldando nossa realidade. Por exemplo, alguém compra um carro novo. O pensamento automático surge: ele deve ter feito algo errado para conseguir isso. Outro exemplo: eu nunca vou conseguir ter uma vida assim. Ou então, fulano não merece o que conquistou. Perceba que em poucos segundos uma simples observação se transformou em julgamento, inveja ou ressentimento. A maioria das pessoas acredita que o problema está no que dizem em voz alta. Mas muitas vezes o verdadeiro problema está no que repetem silenciosamente dentro da própria cabeça. Jesus ensinou que o pecado começa no coração antes de se manifestar em ações. Isso mostra que os pensamentos possuem um papel muito mais importante do que imaginamos. Tudo começa dentro. Uma pessoa que passa o dia inteiro alimentando pensamentos de raiva acaba vivendo em estado constante de tensão. Outra que vive criticando tudo e todos cria uma lente negativa através da qual enxerga o mundo. Já aquela que alimenta gratidão, esperança e bons sentimentos desenvolve uma percepção completamente diferente da realidade. Por isso eu comecei a praticar algo simples: questionar meus pensamentos. Quando surge uma crítica, eu me pergunto: esse pensamento é útil? Ele melhora a minha vida? Ele melhora a vida de alguém? Quando surge a inveja, eu pergunto: por que não transformar isso em inspiração? Quando surge a raiva, eu reflito: estou vendo toda a situação ou apenas uma pequena parte dela? Quando surge o pessimismo, eu pergunto: isso é um fato ou apenas uma interpretação? Essas perguntas funcionam como guardas na porta do templo. A Bíblia fala diversas vezes sobre vigilância. Em Provérbios aprendemos que devemos guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa apenas proteger sentimentos. Significa observar constantemente aquilo que estamos cultivando dentro de nós. Imagine um jardim. Se eu não cuidar dele, ervas daninhas crescerão naturalmente. Não preciso plantar mato. Ele aparece sozinho. Mas flores exigem atenção. A mente funciona da mesma maneira. Pensamentos negativos surgem espontaneamente porque fazem parte dos mecanismos de sobrevivência do cérebro. Já pensamentos elevados precisam ser cultivados conscientemente. Isso não significa ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. Significa não permitir que os problemas se tornem os únicos habitantes da mente. Hoje, a própria psicologia demonstra que nossos padrões de pensamento influenciam diretamente nosso estado emocional. Quanto mais alimentamos pensamentos negativos, mais fortalecemos circuitos neurais associados à ansiedade.
ao estresse e ao sofrimento emocional. Por outro lado, quando praticamos gratidão, compaixão, esperança e propósito, fortalecemos caminhos mentais mais saudáveis. E aqui existe uma reflexão muito interessante. Se eu passo o dia inteiro pensando em fracasso, derrota, medo e escassez, qual energia estou emitindo para o mundo? Muitas pessoas associam isso ao conceito de frequência vibracional. A física quântica é frequentemente citada nesse contexto, embora suas descobertas científicas não sejam uma comprovação direta da chamada lei da atração. Ainda assim, existe uma verdade prática muito poderosa. Aquilo em que focamos influencia nossas escolhas, nossas atitudes e a forma como interpretamos a realidade. Quem vive procurando problemas encontra problemas. Quem vive procurando oportunidades percebe oportunidades. Quem acredita que nada dará certo, geralmente deixa de agir. Quem acredita que existe uma possibilidade continua tentando. E essa diferença muda completamente os resultados ao longo do tempo. Eu gosto de pensar que elevar a frequência começa muito antes das afirmações positivas. Começa na observação. Primeiro eu observo, depois eu questiono, depois eu substituo. Se surge o pensamento eu não sou capaz, posso substituir por talvez eu ainda esteja aprendendo. Se surge nada dá certo para mim, posso trocar por algumas coisas deram errado, mas outras deram certo. Se surge as pessoas são horríveis, posso refletir. Existem pessoas ruins e pessoas boas. Em qual delas vou focar minha atenção? Esse processo parece simples, mas transforma vidas. Aos poucos a mente fica mais tranquila. A ansiedade diminui, a irritação perde força, os julgamentos se tornam menos frequentes, a gratidão começa a aparecer naturalmente. E o mais interessante é que o mundo parece mudar junto. Talvez porque, quando mudamos nossa forma de enxergar, passamos a perceber possibilidades que antes estavam invisíveis. Por isso acredito que vigiar os pensamentos é um dos maiores exercícios espirituais que existem. Não basta vigiar apenas as palavras, não basta vigiar apenas as ações. É preciso vigiar a origem de tudo isso, os pensamentos, porque é deles que nascem as palavras, é deles que nascem as escolhas, é deles que nasce o destino que construímos dia após dia. Então hoje eu faço um convite. Observe sua mente durante alguns minutos. Escute o que ela está dizendo, sem julgamento. Apenas observe. Quantos desses pensamentos realmente ajudam você? Quantos apenas roubam sua paz? Quantos são seus de verdade e quantos foram aprendidos ao longo da vida? Talvez a transformação que você procura não esteja em algo que precisa adicionar à sua vida, mas em algo que precisa deixar de alimentar dentro da sua mente. Cuide do seu templo. Guarde seu coração. Vigie seus pensamentos, porque aquilo que você cultiva internamente acaba se tornando a realidade que você experimenta externamente. Se este conteúdo ajudou você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta reflexão com alguém que também possa se beneficiar dela. Muito obrigado pela sua companhia e até logo.